Então, nós passamos agora para o julgamento do item 518, cuja recorrente é CAF Agroindustrial Limitada, e o relator é o doutor Salvador. Por favor, doutor Salvador. É um processo que vai demandar bastante tempo também, a exemplo do que aconteceu com o Marco. Infelizmente, o meu voto não tem a qualidade do voto do Marcos, mas vamos seguindo aqui, tá? É um crédito de COFINS, esse aqui é de COFINS, terceiro trimestre de 2010. A contribuinte, ela apresentou, neste caso aqui, neste processo aqui, ela apresentou o ano inteiro o calendário de 2010 e o quarto trimestre de 2009. Para analisar tudo isso, foi feito um procedimento fiscal com coleta de documentos, foi feita intimação. Então, tem esse relatório fiscal aqui e foi aberto um processo administrativo que controlou todas essas provas, toda essa diligência que foi realizada, tá? Então, foi analisado DACOM, foi analisado demonstrativo, escrita fiscal, escrita contábil, nota, enfim, foi analisado diversos documentos. E tudo isso está controlado aqui na página 4, no início, nesse processo administrativo aqui. A gente vai ver que nos outros processos aconteceu a mesma coisa, tá? Só muda o exercício. Então, as glosas de insumos foram realizadas com base na IN 404, tá? Naquele critério de insumo importado do IPI, tá bom? Aqui eu coloco alguns argumentos do TVF, que ele trata de como que ele fez o procedimento, as intimações que ele realizou, os documentos que ele analisou, as planilhas que ele elaborou para demonstrar a glosa. Então, quais são as glosas que ele fez? Compra de produto com alíquota zero. Então, alguns insumos que foram adquiridos, que estavam tributados à alíquota zero, ele glosou com base no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei 10.833. Frete sobre compras que estavam com suspensão. Então, havia... É isso? Deixa eu ver aqui. Base na revista que os insumos não geram direito a crédito na aprovação por reabilitar o processo de administração. Isso. São insumos que estão com suspensão da incidência da COFINS, e aí ele entendeu aquele argumento de que o frete, como integra o custo de aquisição, ele assumiria a mesma natureza do produto adquirido e não daria direito a crédito. Frete interno sobre transferência de produtos, ração e outros produtos não identificados, os quais, entretanto, não geram direito a crédito por falta de previsão legal. E ele elencou, na verdade, esse aqui vai ter um pouco menos de item do que um outro que a gente vai julgar em outros dias. Acho que tem outros que tem pallets também, tem outros 2 pesos, esse aqui não tem, enfim. Mas tem alguns outros bens e serviços aqui, como testes de laboratório, manuseio de containers, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos. Tem pallets aqui também. Tem os pallets, pedágios, propaganda e publicidade, despesas indiretas com imobilizado, controle de pragas, se eu não me engano, tem também limpeza de higienização, né, de frigorífico, enfim, encargos de depreciação. E tem um outro ponto importante aqui, de crédito sobre o crédito presumido. O que a fiscalização detectou? Detectou 2 pontos. O primeiro, ela tomou crédito presumido da Lei 10.925 de produtos que ela comprou e revendeu. E a fiscalização afirmou que na compra de produtos para revenda não pode ser apurado o crédito presumido porque ele tem que comprar para produzir. Esse é um ponto. O outro ponto existe um contrato de parceria que a empresa realiza com vários produtores rurais. Nesse contrato de parceria, o que a recorrente faz? Ela compra os pintainhos, lá os pintinhos de um dia, que o Marcelo é doutor nessa questão de pinto de um dia, e que ele já julgou vários processos desse assunto. Ela adquire esses produtos e adquire também ração, quirera, adquire medicamentos
para dar para a ave, né, para a ave sobreviver e crescer, enfim. E ela remete tudo isso para um parceiro produtor, né? Esse parceiro produtor, ele vai engordar o frango, ou o marreco, o pato, enfim, e quando ele estiver pronto para abate, isso é devolvido para a Kéfera, para a Kéfera fazer, para a recorrente fazer o que ela faz, né, o objeto social dela, a produção da ave, a produção da comida, do alimento. O que o fiscal falou? Olha, esse contrato de parceria, tudo bem, tem a mão de obra do produtor, ele vai ter também energia elétrica, ele tem despesa com armazém, ele tem várias despesas que para ele realizar essa atividade. Só que isso é um serviço, e você deveria ter tomado o crédito sobre o serviço, e não na compra da ave, porque na verdade a ave você não comprou, a ave já era sua. Então ele glosou esse crédito também. Acho que, em síntese, eu não sei se eu esqueci de algum ponto, porque esse processo eu fiz em fevereiro, porque ele estava na pauta de março, que foi tirado por conta do início da pandemia, e deve ter alguma coisa aqui que passou do relatório, que eu não me lembro muito bem, mas eu vou passar a palavra para a presidente, para conduzir, para iniciar a sustentação oral, para a gente analisar depois. Aqui, ó, só para resumir, tá? Se a gente for olhar aqui na página 8, vários créditos foram reconhecidos e foram admitidos. No ano de então ele analisou o quarto trimestre de 2010 e o ano calendário, no quarto trimestre de 2009 e o ano calendário inteiro de 2010. Só houve deferimento parcial do ressarcimento para o terceiro trimestre de 2010. Então a discussão aqui é terceiro trimestre de 2010, tá? Que foi o único período que faltou crédito, né? Que ele realizou ali um indeferimento parcial do ressarcimento, tá? É isso, em síntese é isso. Ecofins, terceiro trimestre de 2010, sobre essas glosas aí, essas questões feitas pela fiscalização. Passo a palavra, presidente. Obrigada, doutor Salvador. Eu passo a palavra agora à patrona, doutora Camila, por favor. Obrigada, presidente, conselheiro relator, demais conselheiros da turma. Eu vou começar falando sobre a questão da atividade na empresa. Novamente, né, como falei com a Alibem. A recorrente ela é uma empresa agroindustrial que tem como atividade preponderante o abate não só de aves, mas também de bovinos e suínos, principalmente aves e suínos. Tá? Ela, assim, tendo em vista isso, ela se utiliza de uma vasta gama, né, porque ela, desde a compra dos insumos para a produção de ração, que ela também produz a ração, ela também tem essa atividade no seu processo produtivo, além de comprar, ela ainda produz também essa ração. Ela se utiliza de vários insumos, entre a elaboração, a compra dos animais e dessa ração, até o abate dos animais, propriamente dito, né? Sendo assim, os insumos são de origem animal, vegetal, equipamento intermediário, então tem vários tipos de insumos aqui. Também vale dizer que a recorrente se vale de outros serviços essenciais, né, como teste laboratório, como o doutor Salvador falou, manutenção do equipamento utilizado no processo produtivo, transporte e tratamento de resíduo, então, enfim, vários itens que estão todos nesses processos. Então, nos casos que estão em debate aqui, entre hoje até sexta-feira, a empresa anexou também, em todos eles, um laudo do processo produtivo, tá? Que está bem detalhado, que informa o passo a passo da cadeia, desde a produção da ração até o abate ela envolve toda a cadeia do processo produtivo da empresa, tá? E aí demonstra também, a partir dali, a essencialidade desses insumos e desses serviços que foram sendo utilizados ao longo dessa cadeia do processo produtivo. Também é importante registrar que, como falei nos casos da Alibem, por ter uma atividade ligada à produção de alimentos para consumo humano, a empresa, ela também, assim como a Alibem, ela está submetida a uma série de normas fitossanitárias, biológicas, ambientais, nutricionais, que estão sempre sendo fiscalizados pelos órgãos competentes. Nesse panorama é que devem ser analisadas as glosas. Então, assim, dentro desse contexto todo que nós estamos trazendo aqui, é que deve ser realmente analisado as glosas perpetradas pela fiscalização.
E também levando em consideração essa questão de que a empresa ela não se restringe apenas e tão somente ao abate dessas aves e à produção da mercadoria, que é a carne para consumo humano. Mas ela também tem a atividade anterior, que é a criação da ave, com um contrato, inclusive, de parceria mencionado pelo Dr. Salvador. Então, nesse contrato de parceria, inclusive, é bom, antes de entrar no mérito aqui, destacar que é o seguinte: esse contrato de parceria é feito com pessoas físicas, geralmente produtores rurais, em que eles são contratados para, enfim, criar esses, não só aves, mas também suínos, e trabalhar com eles até um determinado ponto da criação deles, para depois eles voltarem para o processo produtivo, para dentro das instalações da recorrente, para eles continuarem sendo criados, mantendo a criação deles até a data do efetivo abate. Esse contrato de parceria, ele é um contrato que realmente, eu vou tratar disso um pouco mais tarde, quando for tratar do crédito presumido, doutor Salvador, mas é um contrato que se estabelece um valor, um preço já pré-estipulado para pagamento dos produtores, com base na quantidade de aves que foram criadas, ou quantidade de suínos que foram criados ali naquele período. Então, é um contrato bem típico desse setor, né, de produção de aves, e conhecido já pelos senhores, inclusive, né, pelo doutor Marcelo, bem conhecido, né, doutor Marcelo? Então, a presente sustentação oral, eu não vou também, assim como eu não fiz com a Alibem, eu não vou ficar tratando de todas as glosas. Eu vou, em relação aos insumos e serviços glosados, eu vou pegar e vou falar sobre algumas dessas glosas que, para nós, é essencial que se analise de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, não vou começar pelos créditos presumidos, tá? E aí eu vou fazer, doutor Salvador, aquilo que eu falei que faria no começo. Vou fazer uma sustentação oral para todos e vou destacar quais os itens ali contém a questão, tá? Então, vamos lá. Começando pelo crédito presumido, que, como o doutor Salvador falou, foi glosado em função da fiscalização, entender que, na verdade, eu tinha que ter tomado o crédito presumido da aquisição do meu produtor e não da aquisição da ração e do milho e da querela e de todos medicamento, de tudo que eu adquiri para repassar para esse produtor, porque esse produtor ele não tem custo nenhum. Esse custo todo, com ração, com milho, com todos os insumos necessários para a criação, tanto das aves quanto dos suínos, ele é feito pela própria recorrente. A recorrente adquire tanto as aves, quanto adquire também esses insumos para utilização ali no processo, na criação pelo produtor. Tá? E depois ela paga aquilo que foi estipulado em contrato para o produtor rural. Então, nesse caso aqui, quais são os casos que estão debatendo essa glosa, essa questão? Os itens 482 a 487, 519, 518, né, que é exatamente esse, a 523, o 601, o 534 ao 535 também. Então, no caso do direito do crédito presumido, sobre a aquisição da origem animal, referente à parcela dos produtores, pessoas físicas, lastreados em contrato de parceria, foram glosados porque a fiscalização entendeu que é a própria contribuinte quem entrega a ave, o suíno para a criação, nem como tal. Então, ela tinha que ter pegado o crédito presumido, como falei, da aquisição do produtor parceiro, e não da aquisição desses insumos que são transportados, encaminhados para esses produtores para utilizar, porque, como disse, o custo dessa produção para o produtor é praticamente zero. A glosa se voltou, então, à inclusão na base de cálculo dos valores atinentes à aquisição de milho, ração, medicamentos, de mais insumos utilizados e encaminhados ao produtor parceiro para a criação dessas aves e suínos. O fiscal concluiu que o valor dos insumos deveriam compor o valor da aquisição da ave e do suíno quando eu adquiro do produtor. E é ali que eu tinha que ter tomado o crédito presumido. Por essa razão, é que não poderia ser autorizado o crédito, sob pena de se estar autorizando um crédito presumido de forma dupla, na aquisição desses insumos e na eventual pedido de crédito presumido também na aquisição. Essa assertiva ela é infundada, tá?
de fato, a recorrente, ela que arca com todo o custo da criação das aves e suínos, o produtor apenas cria mediante valor fixo, fixado em contrato, por ave ou por suíno. Não há que se falar em aumento do custo, tá? Ou reentrada do frango no estabelecimento da recorrente pela utilização desses insumos. Não há custo da criação, é independente dos valores pagos pela própria aquisição da ave e o suíno pago ao parceiro, e o suíno, a ave e o suíno paga ao parceiro. Uma é prestação de serviço, como bem colocou o doutor Salvador. O outro é aquisição de insumo, que é encaminhado exatamente para essa criação. Então, não há que se falar que é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Não, são duas etapas diferentes. E, no entender da recorrente, a aquisição desses insumos para a criação dessas aves, em função de serem completamente diferentes as atividades, né? As operações, uma é a aquisição dos insumos, a outra é o pagamento do serviço pela criação dos frangos e dos porcos, são momentos diferentes de coisas, e um não implica no outro, porque não há aumento do custo do frango ou do porco que reentra nos estabelecimentos da recorrente. Então, nesse sentido, nós fazemos referência a um acórdão também dessa turma, que é o 3301-003-927, o 3102, e também da outra turma que também analisou isso, que é o 3102-002-291. Esses dois acórdãos, analisando exatamente situação bem típica desse setor, chegou à conclusão de que realmente não há nenhum impedimento de você aproveitar o crédito presumido em razão da aquisição desses insumos que são encaminhados posteriormente para a criação desses frangos e desses porcos. Então, essa é a primeira questão. Nós pedimos aqui a reversão da glosa em relação a esse item que é debatido nesses itens da pauta que eu mencionei. Se quiserem aqui, depois eu volto, não tem problema nenhum. Outra questão atinente ao crédito presumido está debatida também nos itens 518 a 521, a 523 e no 601 da pauta, tá? Nesse caso, doutor Salvador, o que ocorreu foi um erro material na visão da recorrente, e isso foi noticiado, inclusive, numa petição que foi apostada aos autos, um erro material no cálculo do crédito presumido, tá? Que erro material seria ele? De fato, a fiscalização reconheceu nesses créditos a procedência dos créditos presumidos em relação à aquisição das aves. No entanto, a fiscalização reconheceu nos processos a procedência desses créditos, mas ao fazer esse cálculo, ele esqueceu de incluir na base dos mesmos o custo referente aos fretes dessa aquisição de aves e suínos, que também era possível de aproveitamento. Então, nesse caso aqui, não se trata de um questionamento, não está questionando aqui a existência em si do crédito presumido ou não. A gente está questionando aqui, na verdade, o próprio direito, a própria inclusão, o próprio cálculo desse direito, que não levou em consideração o frete decorrente da aquisição dessas aves. Então, nós estamos pedindo aqui a reconsideração, que seja analisado esse ponto, para que a gente possa dar seguimento também e corrigir esse erro material, que isso é um erro material na visão do recorrente e que deve ser corrigido a contento. Também, antes de entrar na glosa aos insumos propriamente dita, a gente também gostaria de chamar a atenção, doutor Salvador, em relação a um erro de cálculo também, outro erro, mas aí lá foi um erro material em função da análise, se esqueceu da inclusão do frete. Nesse caso aqui, foi um erro material no próprio cálculo de continha de mais e menos, tá? Feita pela fiscalização nos itens 518 a 523 e o 601. É o seguinte, a fiscalização, quando ela fez a análise dos créditos, tá? E glosou determinados créditos que foram aproveitados pela recorrente, ela fez uma planilha Excel, tá? E isso está no processo 10.935-720101, 2014-17. Esse processo, ele foi um processo que deu origem a toda essa discussão aqui.
Então, ele foi um processo que foi feita a apresentação de vários documentos, análise dos períodos. Então, esses processos todos são, em parte, decorrentes desse processo mãe, tá? Se analisar isso, está colocado, doutor Salvador, como é um erro material, nós colocamos também numa petição que foi acostada aos autos, tá? Nessa mesma petição. Nós juntamos a planilha da fiscalização, tá? Referente às glosas do período mais atinente ao ano calendário 2010. Então, nessa glosa aí, no período do ano de 2010, o que a fiscalização fez? Colocou lá, janeiro de 2010, valor X. O cálculo dessa planilhazinha Excel pela fiscalização, lá na parte do resultado, só para se ter uma noção, a planilha da fiscalização, com os mesmos valores que nós utilizamos numa planilha que foi apresentada no processo, não mudamos nada, nenhum valor de glosa. Nós simplesmente mantivemos todos os valores de glosa, mês a mês, discriminado pela fiscalização. A única coisa que foi feita foi somar a somatória. Nós usamos uma fórmula para somar o valor das glosas por mês, e a diferença entre, por exemplo, janeiro de 2010, em que a fiscalização, que a planilha da fiscalização apresentava, que aquela soma daria 991 mil, na nossa planilha, com os mesmos valores utilizados pela fiscalização, a soma dava 167 mil. Então, esse é um erro que nós verificamos nestes processos, 518 a 523 e o 601, tá? Que merece ser recorrigido, porque só a diferença das glosas entre o que foi apurado pela fiscalização e o que foi demonstrado pelo contribuinte nessa planilhazinha, que usamos os mesmos valores, vale ressaltar isso, nós chegamos a uma diferença de R$ 9.700.000 na base do crédito. Então, há uma diferença, a da fiscalização deu um valor de glosa de 13 milhões na base, e a nossa planilha deu 4 milhões. Então, mais ou menos isso, e aí a diferença dá aproximadamente uma diferença de 9.700.000, que é bastante considerável, né? Ainda mais em se tratando de um erro evidente, um erro grosseiro, que é possível verificar só somando os valores da própria planilha apresentada pela fiscalização. Então, esse é um erro material que nós trazemos aqui, trouxemos nos autos, e pedimos para que haja realmente apreciação desse ponto também. Então, vamos passando para as glosas efetivamente ditas. Eu gostaria de começar aqui pela questão do frete de transferência, tá? Quanto ao frete de transferência, é importante esclarecer aqui que se trata do frete entre os estabelecimentos da empresa, entre os estabelecimentos da empresa e dos parceiros, desses parceiros criadores do coisa. Porque 99,9% desses fretes foram feitos para transporte de ração, de medicamento, de milho, de vários itens ali necessários à criação dos frangos e dos suínos pelos parceiros. Então, a recorrente, ela adquiria esse produto, esses insumos, e encaminhava para o parceiro esse valor de frete, tá? Esse valor de insumo. Então, não se trata que esses fretes que são tributados também pelo PIS e pelo COFINS, é bom que se diga, apesar dos insumos serem a alíquota zero, eles são transportados entre os estabelecimentos da mesma empresa, e nós pedimos aqui na tribuna que seja considerado esse frete, porque não deixa de ser nesse caso aqui, se tratado de um frete entre estabelecimentos da recorrente e o parceiro, ou seja, ao longo do processo produtivo. Então, nós pedimos a aplicação aqui exatamente da jurisprudência desse CARF, no sentido de acolher esse tipo de transporte suportado pela recorrente, tá? Porque não se trata nada mais, nada menos do que frete durante o processo produtivo, e a Câmara Superior, inclusive, já se manifestou favoravelmente em relação a esse item, no acórdão 9303-008-099. Então, pedimos aqui a reversão dessa glosa e o reconhecimento do direito ao crédito, porque realmente não há aqui nenhuma dúvida de que se está no meio do processo produtivo em função de tudo que já foi dito, de todas as demonstrações, toda a apresentação que fiz logo no início e que está no laudo do processo produtivo acostado nos autos, no sentido de que a recorrente, ela trabalha desde a questão da fabricação de ração, aquisição dos insumos,
até o momento do abate. Então, realmente, ela tem essa atividade bem abrangente e não há dúvida aqui de que se trata de frete de insumos ao longo do processo produtivo. Então, em relação a frete de venda e armazenagem, esse é um item que eu gostaria de fazer um esclarecimento, doutor Salvador, que eu acredito que essa questão do frete de venda e armazenagem não tenha sido tratada da forma devida pela fiscalização. E vou explicar por quê. Primeiro, que ele não trata de frete de venda. Isso não é um frete de venda. Não é. Eu já digo aos senhores de antemão que esse frete não é um frete de venda. E segundo, os estabelecimentos para onde a recorrente remete esse produto, ele é um estabelecimento que não é da recorrente, é um estabelecimento de terceiros. E aí, eu vou tratar exatamente da questão específica para o caso, do caso do processo produtivo da empresa. A empresa, o que ela faz? O processo produtivo dela termina no abate do animal, no abate na industrialização, utilização de caldeira, enfim, todo o processo industrial até chegar ao produto final, que é a carne do suíno ou da ave para o consumo humano. Nesse caso aqui, o que acontece? A empresa, a CAIFE, ela não tem uma estrutura, tá? Ela não tem na sua estrutura do frigorífico, tá? Um espaço, tá? Suficiente que seja adequado à refrigeração deste produto. Então, este produto sai do abate, já pronto, sai do abate, da industrialização, já pronto, ele não pode ficar nas instalações do frigorífico, porque não há estrutura para a refrigeração desses produtos. Então, o que ela faz? Ela encaminha essas mercadorias prontas para um estabelecimento parceiro, tá? E um estabelecimento de terceiros, um estabelecimento que não é o mesmo estabelecimento dela, e neste estabelecimento, a refrigeração, a manutenção dessa mercadoria numa temperatura adequada, numa situação adequada, e lá permanecem essas mercadorias até a venda efetiva. Então, o que eu vim aqui trazer é uma questão que está, de certa forma, tratada no laudo processo produtivo, e que eu gostaria de esclarecer aqui. Trata-se de um deslocamento, de um frete necessário para refrigeração, tá? Para manutenção da qualidade dos produtos, tá? Até efetivamente a sua venda. Se é assim, e aí eu venho trazer um questionamento aos senhores, existem outras empresas, outros contribuintes, até por uma questão de isonomia, que tem essa estrutura de refrigeração dessas mercadorias após a conclusão do processo produtivo, dentro da própria estrutura dela. Existe, por exemplo, tem vários precedentes da Câmara Superior, inclusive, reconhecendo o direito ao crédito, por exemplo, na manutenção e na aquisição mesmo, quando é proativo, de refrigeradores, de uma série de itens que servem exatamente para quê? Para manter essas mercadorias na temperatura adequada até a venda. Então, existe, no âmbito do CARF, o reconhecimento do direito ao crédito pela manutenção e aquisição desses equipamentos, e esses equipamentos estão, de fato, de certa forma, um reconhecimento de que esses equipamentos estão intrinsecamente ligados ao processo produtivo da empresa. E também existem precedentes aqui no CARF, no sentido, inclusive, do transporte posterior desses produtos, mesmo quando se trata da operação de venda propriamente dita, de encaminhamento para o estabelecimento, para posterior distribuição, quando se trata de um frete específico e necessário, por exemplo, para a manutenção das mercadorias produzidas num ambiente determinado, refrigerado, ou seja, um frete específico. Então, nesse sentido, nós pedimos, de uma forma analógica aqui, a aplicação desses precedentes, a aplicação desse racional, também para esse caso aqui desse frete, tá? Então, pedimos também, e fazendo todos esses esclarecimentos que foram feitos, pedimos a reversão da glosa em relação a esse item.
Em relação aos pallets, o que nós precisamos falar aqui, primeiro, os pallets são 2 tipos de pallets que são utilizados no processo produtivo da empresa. Qual é? Os pallets de madeira e os pallets galvanizados. São utilizados para quê? São utilizados para armazenamento das mercadorias. Por quê? Porque as normas fitossanitárias, como todos já sabem, e isso também é de conhecimento dos senhores, eu estou até sendo um pouco repetitiva, elas são usadas, tá? As normas fitossanitárias exigem, por exemplo, que as mercadorias que são produzidas não tenham contato com o chão. Então, os pallets, eles têm que ser armazenados, as mercadorias têm que ser armazenadas e têm que ser resguardadas para que não haja contágio, tá, das mesmas, elas não podem ser colocadas no chão. Então, há uma exigência de forma de armazenagem. Nesse sentido, o pallet é essencial. Falando de armazenagem. Falando também de transporte, a situação não muda. A situação aqui é exatamente a mesma. Nós precisamos, na hora que o produto é colocado num caminhão, há exigências fitossanitárias, de controle de qualidade do produto e uma série de coisas que são necessários para manter a mercadoria de uma forma a chegar minimamente, né, consumível até o consumidor final. Então, assim, há essas exigências, são exigências fitossanitárias, sim, e eles são essenciais ali ao longo do processo. Isso também está muito bem descrito no laudo do processo produtivo, doutor Salvador, que foi juntado no processo. Quanto ao EPI, tá, eu vou fazer referência à própria jurisprudência da Câmara Superior, dessa turma também, e também ao parecer normativo 5, que, como muito bem dito o doutor Marcos no caso anterior, ressalta ali no parecer normativo a questão das exigências legais, né? O EPI é uma delas. Então, assim, há necessidade, em função da atividade da empresa, de se utilizar equipamentos e uniformes, e aí, nesse caso também, vou me adiantar aqui, já vou tratar do material de limpeza, de desinfecção, né? Essa questão ali, ela está toda abrangida no próprio parecer normativo e na jurisprudência do CARF, que é pacífica no sentido de reconhecer o direito ao crédito nessa parte. Quanto a material e serviço de laboratório, o que nós queremos destacar aqui é que existem também normas da Anvisa, do Ministério da Agricultura, exigindo determinado padrão na qualidade desses produtos. Então, é necessário que constantemente a empresa faça aferições nos produtos, não só aferições no que tange a qualidade, questões nutricionais também, segundo as normas da Anvisa, são exigidas para que constem ali nas etiquetas que foram acostadas aos produtos. Então, essas análises laboratoriais, elas são essenciais também ao longo do processo produtivo da empresa. Controle de pragas, também vou fazer referência ao voto anterior do doutor Marcos, no caso da Alimem, que realmente, essa atividade, ela é uma atividade extremamente fiscalizada. E realmente deve ser fiscalizada porque você está falando de alimento para consumo humano. Então, assim, há toda uma exigência em cima disso. E o controle de pragas, na mesma forma que as demais, é necessário para não haver uma contaminação, como bem falou o doutor Marcos no voto proferido anteriormente, há necessidade de se fazer esse controle de pragas para que não haja contaminação ali da mercadoria que vai chegar até o consumidor final. Tratamento de efluente, né, o parecer normativo também trata da questão, porque se trata de uma exigência legal. Tá? Nesse parecer normativo, inclusive, ele trata disso como uma exigência legal e concede o crédito presumido. Então, ele, inclusive, ao tratar do acórdão do repetitivo, né, do STJ, ele trata também, fala assim, olha, inclusive, lá no repetitivo, houve reconhecimento específico para tratamento de efluente. Por quê? Porque essas empresas que produzem alimentação, esse tipo de produto, a carne, para consumo humano, elas não só estão submetidas a exigências da Anvisa e do MAPA, mas também do controle ambiental fortíssimo. Então, é necessário tratamento de água, é necessária essa despesa,
E a jurisprudência do CARF já abraça ela também e reconhece o direito ao crédito. Queria fazer também um esclarecimento sobre a questão dos bens de uso geral, né, que foi referido nos processos, doutor Salvador, porque na espécie do gênero, né, do bens de uso geral, o que a gente está querendo tratar, na verdade, são espécies de produtos que são utilizados no próprio sistema de tratamento de efluentes. Que produtos são esses? Aí nós citamos, inclusive falamos ali, no lado do processo produtivo tem, que é a questão do sulfato de alumínio, a pastilha inovadora de cloro, coagulante de hidroxido de alumínio, enzima de tratamento de água, polímetro aniônico. Tá? Então, são produtos que são essenciais ali para o tratamento de efluentes, entendeu? Então, esses bens de uso geral, quando se trata dos casos da CAIF, se trata desses tipos de insumos que são utilizados pela empresa. A manutenção e consertos diversos também se relaciona à manutenção de conserto, de galpão, de equipamento da empresa, que está diretamente ligado ao processo produtivo da empresa. Importante dizer, que inclusive existe lá no meio das glosas, a questão do conserto de cortina para controle de temperatura, dos ventiladores que são utilizados dentro dos estabelecimentos da CAIF para controle de temperatura, controle de movimentação do sistema de rações. Então, ali, os consertos e a manutenção diversos se referem exatamente a esse tipo de conserto, desse tipo de equipamento diretamente relacionado ao processo produtivo. Então, isso está mesmo comprovado no laudo do processo produtivo e pode ser aferido aí pelos senhores. E os serviços diversos, por fim, são esses serviços diversos ali no sistema da CAIF? São os serviços de inspeção de caldeira, lavagem de roupa utilizada no frigorífico, que é essencial por conta da limpeza, a limpeza e a higienização de movimentação. Então são esses os serviços diversos que são utilizados foram aproveitados, os custos foram aproveitados pela recorrente e que se espera a reversão dessas glosas. Nós juntamos nos processos diversos documentos, há um laudo de processo produtivo bem detalhado. Então, assim, o que nós pedimos é que seja revertida essas glosas por essas razões que sinteticamente eu coloquei aqui na sustentação oral. Existem outros itens, o doutor Salvador vai tratá-los certamente, mas nós quisemos dar luz nesses itens aqui específicos e pedimos aqui o provimento do recurso nessa parte para que sejam revertidas essas glosas e, quando menos, tendo em vista toda a documentação que está acusada aos autos, tudo que foi produzido pela recorrente, nós pedimos, então, que seja convertido o julgamento em diligência para que seja possível, né, eventualmente, a aferição desses créditos pela fiscalização. Então, nesses termos, nós pedimos aí o provimento, ou, quando menos, o provimento para que seja convertido o processo em diligência. Obrigada, doutora Camila. Alguma questão para a patrona? Podemos passar ao voto do doutor Salvador? Só a título de esclarecimento, tem muito argumento que a doutora Camila trouxe hoje na explicação oral, que não é especificamente desse processo, mas que vão ser em outros, né, obviamente. E tem alguns também que não estão nem no recurso voluntário. Então, eu vou me fiar aqui do recurso voluntário e da autuação, só para deixar claro que a glosa foi realizada com base na IN 404, por isso que tem tanta glosa, né, de várias coisas, de EPI, de higienização, de testes de laboratório, de pallets, enfim, porque a fiscalização tinha um critério mais limitado, e quando a recorrente fez o recurso voluntário, já tinha sido publicado o acórdão da STJ em recurso repetitivo, e ela baseou a defesa do recurso com base nesses critérios de essencialidade e relevância para a defesa dos insumos. Então, só para deixar claro aqui um ponto, logo no início do meu voto, na página 17, eu coloco o seguinte, verifica-se do relatório fiscal que a fiscalização auditou os livros contábeis e fiscais, demais documentos como planilhas,
juntadas pela recorrente durante o procedimento de fiscalização e, como conclusão, afirmou que não há inconsistências em todos os valores escriturados. Portanto, como não houve divergência ou inconsistência na escrituração contábil e fiscal da recorrente, as glosas efetuadas foram levadas a efeito em decorrência de uma questão jurídica. Qual é essa questão jurídica? A adoção pela fiscalização de um conceito de insumo mais restrito, inspirado na legislação do IPI. Assim entendido como matéria-prima, tal. Então, a minha análise também vai ser por uma questão jurídica e com base nas provas e nos argumentos que a recorrente trouxe no recurso e nas provas que ela fez de conciliando aquelas atividades ou aquelas despesas ao seu processo produtivo para demonstrar a essencialidade, tá? Então, quando falta, em alguns momentos eu entendi que havia essa falta de comprovação, em outros a gente vai para uma questão mais jurídica, tá? Doutor Salvador, desculpa, é só uma coisa, porque eu acho que é uma questão essencial. A doutora, ela levantou uma questão muito grave a respeito de um vício, né, no auto de fração, vício de soma, relativo a esse processo? Então, isso que eu queria perguntar para vocês antes de iniciar. Essa petição foi juntada em maio desse ano, né? Esse processo foi pautado para março, foi retirado de pauta, e em maio ela juntou essa petição. Inicialmente, eu recebi a petição, está nos autos, mas eu não ia utilizá-la como influência do julgamento, porque entendo que seriam argumentos extra recurso voluntário e que inovavam a defesa. Mas, diante da argumentação dela que ela trouxe aqui na sessão oral, dizendo que houve um erro de soma, eu fiquei na dúvida, durante a posição dela, se a gente baixava isso em diligência para verificar esse erro de soma, ou se na liquidação do processo eu posso ordenar aqui no voto para que isso seja conferido, ou se, enfim, eu não sei qual que é a posição do Marcelo, a posição da turma em relação a esse erro de soma, se quer ver a petição dela para conferir o erro de soma, ou se é uma coisa a ser resolvida na liquidação. Eu não tenho, assim, não consigo concluir assim com facilidade, porque às vezes o erro no cálculo é um vício material, é um erro na aplicação da alíquota, na utilização de uma alíquota, é um erro no critério de cálculo, né, que não é simplesmente, né, uma questão matemática, né? O critério de cálculo do imposto, da contribuição, né, o erro na aplicação do critério, o erro no critério adotado para cálculo do imposto é um vício material, pode ser um vício material. Agora, se, por exemplo, se o auto de infração está todo correto, e aí tem uma planilhazinha somando, por exemplo, apurou a contribuição para o PIS e para a COFINS de todos os períodos de apuração, colocou numa planilha e na hora de somar, pulou um. A gente não vai tornar nulo todo o trabalho fiscal por causa disso. Então, é por isso que é difícil a gente materializar essa incorreção, doutor Salvador, sem a gente saber exatamente o que é. Porque no recurso voluntário isso não está, essa argumentação, tanto que eu fiz o meu voto, nem passei por isso. Agora, nessa petição que ela trouxe, que a empresa trouxe em maio, falando do erro de soma, honestamente eu não sei qual conduta seguir em relação ao erro de soma. Pois é, veja só, se a gente tivesse julgado esse processo em março, isso não teria acontecido. E eu vou lhe dizer, eu adoto sempre nesses casos uma postura que é a seguinte: eu acho que isso é uma prerrogativa do relator. Se o senhor disser para mim que acha que não deve considerar essa petição, eu vou acompanhá-lo. Vou acompanhá-lo porque a gente faz um esforço sobre-humano para considerar tudo, para
reunir todos os elementos. Mas é complicado para a gente ficar recebendo uma petição, né, alguns dias antes da sessão de julgamento, ou a gente, por exemplo, como você preparou o processo, né? Você preparou o voto, pautou, indicou para a pauta, e 2 meses depois, por acaso, até o senhor viu que o senhor poderia ter indicado o processo para a pauta, nem ter o aberto mais, e isso não seria nenhum crime, entendeu? Então, isso é muito do seu julgamento. Eu não sei, sinceramente, materializar qual foi esse erro. Pode ser que um simples erro de soma na hora da liquidação do acordo seja resolvido. Agora, a gente fala assim, simples erro de soma pode ser terrível. Por exemplo, ele pode, na hora de ter transferido um saldo credor de um trimestre para o outro, ele ter não levado o saldo credor, ou ter alterado o sinal do saldo credor, e isso gera um monte de valores, o surgimento de um monte de valores devidos e a multiplicação das multas de ofício, de juros, de tudo. É muito complicado fazer essa avaliação. Eu acho que nesse momento, doutor Salvador, a gente precisa tomar uma decisão, que é considerar ou não essa petição, e daí, eu não sei se isso é fácil de ser analisado, se sua mão a gente pode abrir agora e dar uma olhada todo mundo junto, ou pedir uma vista de mesa. Se o senhor achar necessário, se o senhor achar pertinente e cabível o exame, aí, não sei, uma vista de mesa para a gente dar uma olhada e ver qual seria a repercussão disso. Sinceramente, eu... Gostaria de dar uma palavra também. O Marcos e a patrona também querem falar, mas... Deixa eu só fazer um acréscimo ao que o doutor Marcelo comentou. Eu concordo com o que ele está levantando e também defendo a posição do doutor Salvador, porque realmente, né, ele foi lá atrás, fez todo o voto dele, pautou em março, e essa petição aparece só em maio e não teve... Vamos lá, era bem plausível que nem olhasse. Aconteceu de você dar uma revisada e viu. Concordo plenamente com a sua posição e do doutor Marcelo. Mas, em face dessa petição, assim, aproveitando o ensejo só, que a doutora Camila está aqui, e ela pode dar pelo menos uma palhinha do que seria isso, a gente, se for necessário, dependendo da nossa interpretação, a gente pode fazer o que o doutor Marcelo propôs. Ou a gente faz uma vista de mesa ou passa por cima, se for o caso. Perfeito, doutor Roberto, perfeito. Eu, doutor Salvador, sigo a sugestão do doutor Roberto. Eu pediria licença à presidente para dirigir um questionamento à doutora Camila, para ela relembrar a gente do problema de cálculo. O presidente pode autorizar. Só para vocês, se tiverem curiosidade de abrir a petição, ela está no PDF que eu juntei aí na pasta, está na folha 245 a 265, tá? Se vocês tiverem curiosidade. Enquanto isso, a doutora Camila pode prestar esclarecimento. Veio só a petição. Oi? Veio só a petição. Como assim só a petição? Não, porque, veja, se tem um problema de base de cálculo, não pode vir só numa petição, tem que vir um início de cálculo, algum início... Não, as planilhas estão coladas na petição. Tem que vir aquilo que o Marcelo sempre considera para a gente fechar, né, a análise contábil, né? Tem que vir o apontamento na documentação, né, do erro, porque procurar do zero com base em nada, entende o que eu quero dizer? Eu acho assim que poderia vir a petição, sei lá, um parecer de um contador, ou uma conciliação, ou a demonstração com a indicação dos documentos errados, enfim, acho que tem que vir um pouco mais do que uma petição nesse momento processual, entendeu? É por isso que eu falei da questão da liquidação, porque me parece que é um erro só de... Alguma célula faltou ser incluída na soma da planilha. Me parece que é uma coisa assim, mas bem mais simples do que a gente imagina. Mas eu não sei. De repente, até no nosso dispositivo, a gente pode
pode incluir isso e resolver isso na liquidação do acordo. Agora, eu mais uma vez, eu insistiria para voltar a palavra, se a presidente permitir, para voltar a palavra para a doutora falar com a gente, relembrar a gente do problema que aconteceu, se a presidente permitir. Por favor, doutora. Eu queria só explicar, começar explicando o seguinte: não se trata de um erro contábil, não, doutora Semiramis, é um erro muito mais simples, é um erro até grosseiro. Estou falando, se você pegar a tabelinha, que está, inclusive, nessas folhas, que a planilha que foi apresentada pela fiscalização, e não se trata também de recomposição de saldo negativo anterior, nada disso, tá, doutor Marcelo? Aqui é uma questão simples. A fiscalização, ela analisou as glosas e foi colocando. Se os senhores observarem a planilha da fiscalização, não estou nem falando a nossa. Se vocês observarem ali na primeira planilha, que é a planilha da fiscalização, vocês vão ver que em janeiro de 2010, o que houve? Houve um valor de taxa de pedágio glosado em 7.675. Então, ele vai colocando esses valores para fins de calcular a glosa, que vai se reverter depois numa outra planilha no cálculo. Isso aqui são as glosas, a soma das glosas que vão compor depois a base negativa, a base do crédito, a eventual crédito que foi utilizado indevidamente. Embaixo dessa planilha, nós trazemos aqui uma planilha Excel simples, nossa, com os mesmos valores. Se os senhores aumentarem aí, vão ver que não há nenhuma novidade, não estamos questionando ali o valor das taxas de pedágio, o valor de transporte funcionário, que todos eles foram glosados, mas se chegar no finalzinho ali, o valor, é simplesmente olhar. A soma desses valores nunca daria 900 mil. A soma desses valores daria 162, que essa aqui é uma planilha Excel que nós fizemos, simples. É um erro grosseiro, um erro simples. Por algum motivo, de alguma fórmula que foi utilizada a fórmula equivocada. Então, por essa razão, é uma questão muito mais simples do que um erro contábil. É um erro simplesmente de soma. Por isso que nós estamos aqui insistindo que isso vai impactar diretamente na base de cálculo dos créditos, no desconto do crédito. É simples, a questão é muito simples. Chega a ser até difícil de explicar de tão simples que ela é. Muito obrigada, doutora. Salvador, será que a gente consegue ver junto e dar uma olhada nisso agora? Porque aí se for uma coisa assim fácil de confirmar, a gente pode olhando agora, né? A gente pode olhar e pedir que na liquidação do acórdão, né, seja feito seja observado o somatório. O grande problema é só qual o reflexo disso, mas, enfim, eu tenho medo só do efeito em cascata, entendeu? Eu tenho medo disso, se isso depois começa a alterar outros critérios, enfim, eu tenho uma preocupação. Eu queria dar uma olhada, eu não estou conseguindo abrir aqui, eu entrei meio processo para tentar... Não, eu só queria que se a doutora Camila pudesse me dizer... Eu localizei aqui a planilha que ela está dizendo, na petição dela, está em folhas 264, tá? Mas eu queria ver a planilha lá, isso aqui é a planilha elaborada pela recorrente. A primeira é da fiscalização, a segunda pela recorrente. Então, o total... Parece que está... Peraí, bateu aqui, bateu 40 mil, bateu 20 mil, bateu... Agora aqui não dá para enxergar. Eu queria ver a planilha original, para poder enxergar, que não dá para enxergar direito. A planilha original está no processo, naquele processo mãe. Ah, tá. Não está nem... Não está, porque eles fizeram todo o procedimento da fiscalização num processo só. Apresentação de documentos e tudo mais. Então, no limite do que o meu olho consegue enxergar aqui os números, a grande maioria está batendo, pelo que eu consegui ver até agora. Desculpa, doutora Elisiane, só para esclarecer uma questão de fato, nós não modificamos nessa segunda planilha nenhum valor. Não, você está falando só, eu estou olhando a soma. Se há um erro de soma, eu estou olhando só a soma.
Dá licença só um minuto, eu abri essa planilha, doutor Salvador, diretamente lá no processo, porque realmente o seu arquivo, você tenta rolar as páginas, ele não vai, ele trava. Mas eu consegui abrir e fui ver essa última planilha que a doutora Camila está mencionando. Realmente há essa diferença de somatório. Considerando aqui a primeira planilha da última página, 264, realmente você vê o somatório de janeiro, eles colocaram 291, mas... Não conseguindo abrir, pô. Ah, ali, né? Lá no total, lá embaixo, somatório, dá 11 milhões de alguma coisa. O que a doutora, aqui não está na petição, né, deu 167 mil. E por aí vai para todos os meses, né? A única dúvida que eu levanto aqui, que essa aqui é uma planilha, né? A última que está na questionamento, mas você tem lá em cima diversas planilhas, né? Que foram juntadas nessa petição. Eu acho que merecia, se fosse o caso da gente acatar, analisar, é olhar com detalhe do que se refere todas as partes anteriores, né? Porque ela tem 21 páginas, né? Roberto, você está vendo, eu conheço bem a sua habilidade com isso. Se você está vendo indícios de erro mesmo de cálculo. Considerando que realmente, não duvidando da doutora Camila, mas a gente precisa justamente analisar com base no alto, com base na planilha apresentada. Fazendo essa conferência, considerando essa planilha que seja idêntica ao que está no alto, de cima, com o somatório que a doutora apresentou embaixo, de fato o somatório está errado. O somatório não dá 980, e sim 167, como ela colocou em janeiro. Aqui embaixo. Isso aí é notório. Eu digo o seguinte, se a sua decisão é considerar esse fato, aí eu proporia uma vista, tá, para você dar uma olhada nisso e trazer na próxima reunião. Eu não tenho acesso a esse processo principal. Eu não entendi? Eu não tenho acesso ao processo principal, onde estão todas as planilhas. O processo está arquivado também. Eu não tenho acesso. Quem teve acesso agora foi o Marcos, aí, porque ele tem um acesso especial aí. Não, entrei no final 30. Na planilha. Entrei só na planilha que a doutora juntou. Não, mas você falou que olhou... tá, você não olhou para Não olhei. Não olhei o principal. Por isso que eu disse que teria que fazer uma conferência com a planilha. Eu até concordo com... Se for o caso, se a toda a turma concordar, se for acontecer um pedido de vista para confirmar, assim, em relação a esses outras planilhas, porque realmente se houver esse erro gritante, como a própria doutora Camila falou, é notório ali. E aí é um somatório de confecção de planilha que foi... Então, peraí, se você... vamos aqui no processo que a gente está mesmo. Logo depois do despacho decisório, do relatório fiscal... Deixa eu ir lá no processo. Eu estou com o processo aberto. Esse PDF que eu coloquei na pasta para vocês verem, logo depois do relatório fiscal, a partir da página 36 do PDF, começam várias planilhas. Só um minuto, vamos fazer o seguinte. Aqui no e-processo, qual é a página dele do e-processo, você sabe? Isso que eu ia perguntar, porque eu acho aqui dentro do processo e abro o arquivo. 36? A partir da 36. 36, apuração de COFINS 2010. Deixa eu abrir esse arquivo. Não, o 36 aqui é uma relação de perder conta. Isso, aí continua, aí vão começar as planilhas. Aí começam as planilhas. Começa a apuração da base de cálculo dos créditos básicos de PIS/COFINS, é isso? Estou tentando procurar. No calendário 2009, quarto trimestre. Estou tentando procurar. É a primeira, né? Antes do despacho decisório, não é isso? Por que antes? Eu estou olhando o processo. Essa página que você indicou, realmente vem a lista dos perdecontos e depois vem essas planilhas que o Marco está falando. Está na 38, 37 do PDF que você colocou. São 6 páginas desse arquivo do processo. Foi no calendário 2010. Aí já estou na página 41. Controle de créditos da COFINS não cumulativa. Aí vem o despacho decisório.
Não tem. Essa planilha que está colada na petição não está aqui. É isso que eu estou tentando identificar, né? Isso que está sendo falado. Então, essa planilha que está colada no corpo da petição, não localizei aqui nos autos. Eu vou tudo bem, estou entendendo. Realmente na petição ele está dizendo que essa planilha, ela está produto, serviço diversos. Estou olhando a petição, tá? Produtos, serviços diversos, as folhas 845 do PAF 2014-17. É o processo principal que controla todos os PDCOMs. E para que a gente, vamos dizer assim, utilize esses dados nesse processo 2013-30... Vai ter que desarquivar aqui. Não só desarquivar, mas ver onde que essa planilha que ela está apresentando ao final se encaixa com esse processo. Se insere no contexto. Porque se ele não se inserir, não tem lógica utilizar essa Não, gente, mas isso já não tinha que ter vindo? Esse é o meu questionamento. Já não tinha que ter vindo tudo isso? Eu acho também. Entendeu? Porque isso daí que a Semiras me falou tem total... Não é concordo. Disso, mas é que a essa altura vem uma petição sem nem a planilha, porque poderia ter juntado tudo já, entende? Ainda que estivesse no processo principal arquivado, a recorrente poderia ter pedido cópias, entendeu? É por isso que eu perguntei se tinha alguma coisa além da petição, porque me parece que não tem nada além da petição. Não tem só a petição. Salvador, se o que está aqui não dá para nos levar à conclusão, esses cálculos todos segue em frente, cara. Dentro do sistema da Receita, entende? Então, assim, não é que é infalível, não possa ter erro, mas a gente precisa de um esforço maior para poder considerar que tenha havido erro. Até aqui, como a doutora Semiramis gosta, indiscutivelmente, aqui é uma matéria de ordem pública, mas a gente não tem... É uma matéria de ordem pública, eu particularmente, doutor Salvador, eu consideraria sim, tá? Só que se os elementos não estão aqui, eu acho que a gente tem que seguir em frente, infelizmente. Não dá para a gente baixar agora em diligência, pedir um outro processo, sem a gente ter aqui indícios, todos os elementos que nos levem a formar uma convicção de que há um problema. Sinceramente, agora que o Roberto interviu aí e ficou mais claro para mim, eu acho que a gente deve seguir em frente. Infelizmente, doutora Camila, a gente teria que ter um pouco mais de elemento para a gente ter certeza de que há um problema, de que realmente um indício assim, muito forte, uma evidência muito forte de que há um problema, né, um problema de ordem pública para a gente resolver. Eu, particularmente, se fosse relator, eu abraçaria, mas assim, sem essa evidência, aí o nosso trabalho fica muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. Nossa, gente, desculpa interromper novamente. Infelizmente, esses valores, realmente, pelaquela última planilha ali, de apuração, eu concordo plenamente com a doutora Semiramis, que realmente não foi bem destacado. Mas se eu não tivesse identificado, eu ia ficar quieto. Mas e como eu privo pela veracidade dos dados, o que eu pesquisei aqui? Pesquisei naquela planilha que o próprio doutor Salvador falou, olha ela aí, vê se tem alguma coisa. Que está no auto de infração. O somatório no valor de 981, 770 e 37, ele está na página 984 do processo. Dessa mesma planilha que o senhor falou, doutor Salvador. E lá, no mês de janeiro, tem as exclusões sem intimação que ele colocou no valor de 981, 770 e 37. Então, ele vem deduzindo aqui mês a mês esse valor. Ele está inserido, sim, no contexto desse processo, porque é referente ao ano calendário 2010. Eu só estou levantando essa bola porque realmente existe esse valor. Se a turma decidir que não foi detalhado em qual página, essa petição foi colocada a posteriori, entendeu?
e que não cabe ser apreciada, eu acompanho, mas tem informações dentro do processo que estamos analisando com esses valores que estão na planilha lá embaixo. Então, mas aonde sim. Porque aqui, o processo que nós estamos analisando tem 330 páginas, você falou 984? É porque eu baixei, quando eu fui no e-processo, esse 2330. É 984 mesmo. Eu tô com uma dificuldade incrível aqui de abrir o meu e-processo aqui. É porque ele deve ter importado lá daquele 2014, 70 e está em cima a numeração da página. Eu vou te dizer, então, é na página... Só um segundinho, doutor Salvador, que eu vou dizer a página certa do e-processo aí seu. 39. Ou 38, perdão. 38, é isso aqui mesmo. Apuração da base de cálculo dos créditos básicos de PIS COFINS ano calendário 2010. Onde que você viu esses 900 mil aí? Que linha? Você vai ver ali, não tem a base de cálculo, descendo em janeiro, né? Não tem 17.936.042,42? Aí você desce 1, 2, 3, 4. Produto de serviço diverso, 981.770, é isso? Exatamente, essa linha aí. Essa linha toda é o que consta dessa planilha que foi juntada na petição extemporânea. Certo. E que o somatório, de fato, ali desses números que eles estão apresentando, realmente são bem divergentes. Que, como a própria doutora Camila falou, né, eles não colocaram nenhum número a mais, só fez o somatório com base no que a própria fiscalização já tinha feito. Realmente dá uma diferença significativa, né? O erro está no 1.582? O erro está no produto e serviços diversos. Não deixa de ser, porque esse 981.770,37 é o somatório de todas essas exclusões aqui. Essa rubrica que está aqui, nessa folha 38, produtos e serviços diversos, é o total trazido para cá, e o detalhamento disso é a planilha que a doutora trouxe na petição, que tem lá pedágio, tem não sei o quê. Exatamente. Então é isso aí. Então, tá bom. E aqui deveria ser quanto? Em janeiro, 167,32. Diminuiria 700 mil, 800 mil, né? Aproximadamente. Se a gente considerar isso, 9,25 de crédito, são 70 mil reais. Se o efeito é esse, né? Agora, mas nos autos, além da petição dela, Salvador, esses números, que totalizariam 100 e pouco e 981, há em algum outro lugar, isso está no termo de verificação fiscal, tá em... Não, foi trazido agora, sim. Para mim estava tudo coerente, eu não cheguei a bater cada planilha. Nem é o propósito, eu sei disso. Isso foi trazido nem no recurso voluntário, nem na manifestação de conformidade. Mas a gente tem nos autos, nesse processo aqui, a gente tem essa lista preparada pelo fisco e que a gente possa confiar. Olha, o fisco levantou esses elementos aqui, chegou a 167 e transferiu 981. Não, porque essa planilha que tem, porque assim, aí está o totalizado, né, o produtos e serviços diversos. O detalhamento do que está aí dentro não está aqui nos autos. Assim, está no relatório fiscal, ó, glosei isso, glosei pedágio, glosei transporte de funcionários, eu glosei assistência médica, tudo isso está no relatório fiscal, mas a planilha veio só o total. A planilha não veio esses detalhes aqui. Esses detalhes aqui estão no processo principal, que eu não tenho acesso. Esses detalhes dessa planilha que está aqui na folha 264, cada soma, por exemplo, eu não sabia, por exemplo, que tinha sido glosado 7 mil reais de pedágio. Eu sabia que tinha sido glosado pedágio. Não, eu entendi. Mas, Roberto, me diz uma coisa, você comparou esse 981 com a petição da doutora Camila, é isso? Exatamente. Ah, tá. Mas o problema é o seguinte, a gente não consegue, dentro desses autos aqui, chegar aos 167 mil.
Não, porque ele não está lá. A gente precisaria que... Ele está no processo de 2014. Isso. A gente precisaria que a doutora Camila tivesse trazido, além da petição dela... A planilha. Não é a planilha. A planilha é os documentos. Pelo menos uma amostra desses documentos, alguma coisa, né? A cópia desses documentos para a gente poder chegar aos 167. Marcelo, só uma questão. Eu não estou questionando nenhum dos valores. Os valores que nós utilizamos na nossa planilha foram os mesmos. Não há questionamento quanto a valor. Não quero saber, eu não estou questionando o valor do pedágio, não estou questionando nenhum valor ali. Entendeu? Por essa razão é que a gente está trazendo. Porque eu estou usando os mesmos números, os mesmos valores que foram usados pela fiscalização. Só que a soma está errada. É só isso. Eu posso usar vários documentos, eu não estou questionando. Números, eu sei, mas esses números que chegam a 160 e pouco, porque a senhora pegou esses números em um outro processo, foi isso? Eu peguei nessa planilha que existe, que o doutor Marcos está mencionando aí, que está nesse processo também, mas que tem os mesmos valores. A planilha da fiscalização que ela usou, eu copiei todos os valores e fiz a soma. Peraí, então, é que eu acabei de perguntar ao Salvador, ele não estava no processo. No processo aqui só tem o somatório. O doutor Marcos acabou de falar que deixa eu dar... valor está lá. O valor que consta aí, como ele acabou de mencionar, de pedágio, eu não identifiquei no processo que estamos analisando. Pelo que consta da petição, essas informações dessa planilha e desses valores constam, na sua petição, consta lá do processo de 2014. É o que está escrito na sua petição. Eu estou reproduzindo o que está escrito. Mas nesse processo eu não identifiquei. Aí eu volto ao ponto. O doutor Salvador tem razão. Esses elementos não estão aqui nesses autos. Como é que a gente vai... Pois é, a gente não tem como confirmar isso. Né? Não tem como confirmar isso. Se esses elementos tivessem sido trazidos para esse processo aqui... Só quem pode confirmar esses valores e atestar ou não é a própria unidade de origem. É a própria unidade. O processo e verificando se a planilha está certa ou errada. Eu acho que, de repente, eu sei que, pelos indícios, fortes indícios de que, de fato, os números estão equivocados e que são muito gritantes e que foram glosados, no final das contas, como o próprio doutor Salvador falou, que ele não analisou os números, mas que tem, deixa eu até ler ali a lista, né? Taxa de pedágio, transporte funcionário, assistência técnica, formação, assistência médica. De fato, esses são produtos que, em tese, a gente glosaria, manteria a glosa. Só que a soma dos valores está parecendo ser bem gritante a diferença, que eu acho relevante a gente, se for o caso, baixar em diligência, sim. Mas fica a critério da maioria da turma. Mas eu acho que é bom analisar, porque é muita diferença. A turma fique à vontade. Marco, mas a gente precisa ter um indício, algum elemento adicional para a gente propor essa diligência, você não acha? Sim. Estou tentando a gente precisaria ver aqui, como é que, entendeu? Porque se a gente adotar como critério que todas as petições juntadas aos autos, questionando o cálculo do auto de infração, do despacho decisório, sem documentos comprobatórios, doutora, por favor, não é nada contra a senhora. Não é que eu não acredito no que a senhora está trazendo. É que a gente tem que ter um critério. Então, se a partir de agora, qualquer petição sem documentação suporte, chegar aos autos e disser que os cálculos estão incorretos, a gente baixar em diligência, a gente não vai em frente. Sem dúvida alguma, se a gente tivesse aqui documentos, elementos, algum outro documento, como, por exemplo, cópia das páginas do outro processo, em que chega a 160 e poucos mil, com indicação das folhas e tudo, eu teria um indício adicional. Entendeu?
É isso que é a questão da gente estabelecer um critério, Roberto, entendeu? Eu acho louvável a sua preocupação e a minha também. A gente está sempre buscando a verdade material, mas eu fico preocupado com o critério. Então, a partir de agora, a gente vai ter que, por uma questão de consistência, a gente vai ter que adotar isso a partir de agora. E eu acho perigosíssimo. Aí, nesse caso, eu entendo perfeitamente que o senhor está falando e que a doutora Seminha mesmo me levantou, que isso aí só apareceu agora no processo, né? Que é difícil a gente chegar e levantar. Eu destaco novamente o que eu falei no início, que o doutor Salvador não tinha condições de ver isso. Mas ele, como surgiu, eu acho que, pelo menos então, a gente julgando as questões de mérito e fazer essa ressalva como uns processos atrás, a própria doutora Seminas sugeriu colocar uma observação final, foi peticionado tudo bem. Eu acho que a gente pode até fazer o julgamento de mérito, se for o caso, e colocar uma observação final que foi juntado isso, que o somatório é esse, e que a própria unidade de origem de ofício pode rever esse somatório sim. Perfeito. Aí, não, eu estou de acordo. Mas é porque, mais uma vez, trata-se de matéria de ordem pública, a gente tem que considerar sim, entendeu? Mas o problema é que a gente tem que ter uma evidência forte de que o direito é bom, entendeu? Senão se a gente passar a adotar como critério absoluto que petições, né, sem um fundamento, não fundamentadas em documentos, né, em provas, a gente acatar e converter em diligência para comprovar, aí a gente começa a reabrir os trabalhos, entendeu? Inclusive o trabalho de fiscalização. Então, eu acho que a sua sugestão é boa, a gente não pode repetir, eu acho que o grande pecado da empresa aí, da defesa, foi a tempestividade de apresentação dessa petição. Claro que certamente eles só identificaram isso agora, mas eu acho que isso prejudica bastante a nossa análise aqui. Mas, fazendo essa ressalva ao final do voto do doutor Salvador, eu acho que contribui, pelo menos, para que seja avaliado isso. Roberto, veja só, vamos pensar o seguinte, se essa alegação tivesse sido incluída no corpo do recurso voluntário, desculpa, a minha reação seria a mesma. Seria uma alegação sem uma comprovação. Entendeu? Mas existe um indício, no meu entendimento, ele até existe um indício de veracidade pela soma. Porque você pega os valores... Mas é a soma... Não, mas peraí, Marco. É a soma do que está na petição. Ela tinha que ter trazido a cópia do termo de verificação fiscal do outro processo, uma cópia dele, e aí mostrado, olha, eu trouxe os valores do termo de verificação fiscal para dentro dessa nova planilha, puxei uma nova soma e cheguei a 167 mil, e não a 981. Não, mas eu acho que seria nesse sentido também. Eu não li o resto da petição para ver o que consta, só vi a planilha mesmo, fiz uma análise matemática só, e por isso que para mim... Eu já entendi, eu acho que é só... Eu acho que a gente já chegou... a favor da empresa. Acho que a gente já chegou aqui a um acordo, vamos fazer uma menção positiva para que a unidade de origem faça uma conferência. Então, Camila, eu acho que é o que a gente pode fazer por agora. Não, eu quero dizer, doutor Marcelo, que eu não levo pro lado pessoal, não, tá? Fica tranquilo. Eu a conheço bem. Realmente, poderia ter trazido... Eu a conheço bem e admiro o seu trabalho. Eu a conheço bem e admiro o seu trabalho. A senhora sabe disso, porque eu já disse a senhora pessoalmente. Mas é só que eu acho que essa recomendação é o que melhor nos parece temos condições de fazer, entendeu? E já é na parte dispositiva, a gente já também dá doutor Marcos, fique tranquilo que a gente vai perturbar a fiscalização para também considerar. Aqui nessa planilha de folhas 38, onde estão os totais, que é essa planilha que o doutor Roberto achou, tem aqui dizendo, né, onde que estão em que folhas estão cada rubrica desses totais aqui lá no processo principal. Então dá para fazer uma remissão aqui, né, tipo, folhas 846 a 856 do processo principal. Então, posso fazer sem problema uma linha, um parágrafo descrevendo para só conferir o cálculo se está certo a somatória.
Já que é uma emenda simples, né? Isso. Eu queria levantar mais um ponto crucial. Cara, será que a gente pode ter 5 minutos, cara? A gente deve estar umas 2 horas aqui, o treino aqui sentado. Será que a gente pode ter 5 minutinhos aí? Antes de iniciar a votação do doutor Salvador, é isso? Não, ele ainda nem leu. Ele tem que ler ainda o voto dele. Então, voto dele. Eu só quero propor aí, porque... Ok, 5 minutinhos, então. Então tá bom. Obrigado, presidente. Por favor, Patrícia, você pode interromper a gravação? Esquecemos de